Arroz de pequi no Lobozó. Aqui, ó. A gente já comeu a feijoada paulistânia. Agora a gente tá mandando ver no arroz de pequi. Meu, isso aqui é muito bom. E o tomatinho aqui, ó. E agora a gente vem para a melhor parte da refeição no Lobozó, que é a sobremesa. Eu almoço pensando na sobremesa. Muito obrigado, viu? Ai, ai, ai. Minha dieta hoje já era. Ai, ai, ai. Eu adoro doce. Então, pessoal do Parla, eu tô aqui com o Marcelo. A gente vai falar um pouquinho sobre o restaurante Lobozó. Ele vai trocar umas ideias aqui comigo. Antes de começar para valer, eu já quero deixar com vocês aqui, ó. Agradecer o fato da gente ter almoçado aqui. Almoçado muito bem. Queria deixar com você aqui. Valeu. É um agrado, é bem simples, cara, mas talvez aí eu acho que ajude a compor. A gente tava gravando lá na Pinacoteca e eu queria deixar aí algumas referências ao Almeida Júnior. Minha Chica. Muito bacana. Isso. O Violeiro. O Almeida Júnior foi uma referência quando a gente fez o livro que culminou na criação do Mostra Lobozó. Mostra aí pra eles, ó. Pra gente fazer o marketing. Não, mas eu trouxe pra deixar aí, pra ver se vocês querem. A ideia do caipira, né? Tudo. A gente tem a Amolação Interrompida, as duas versões. Muito bacana, eu adoro essas. Cara, e tem um dos meus quadros favoritos, que é o Saudade, né? Saudade é aquele com a moça toda de preto. Isso. Não, fica à vontade, cara. Precisa dar uma olhada mesmo. Aí, ó. Bacana. Me fala aí, cara. Tem uma pegada no restaurante de vocês que busca por toda uma referência sociológica. Se você pudesse apresentar aí pro nosso querido Thiago. Eu sou chefe de cozinha, trabalho com cozinha brasileira já há 15 anos. E no momento da minha vida na cozinha, um amigo, o Carlos Alberto Doria, sociólogo, considerado o cérebro da cozinha brasileira, assim, ele é o que referência intelectual a todos os cozinheiros do Brasil, a todo mundo que pesquisa cozinha brasileira. Ele me convidou para escrever um livro sobre cozinha caipira, junto com ele. Mas vocês não tinham nem ideia do restaurante? Uma relação. Eu tinha o Jiquitá, ele era cliente do Jiquitá, que tem um restaurante de cozinha brasileira, amplo senso, assim, faz uma pesquisa, traz coisa do Brasil todo. Bem livre, assim. E o Doria me convidou para escrever um livro sobre cozinha caipira. E naquele momento, eu tinha uma baita admiração por ele, também gosto muito de literatura e tudo. E não hesitei em aceitar. Depois eu vi a enrascada que eu tinha me metido para ver o que é. Escrever um livro é uma coisa muito trabalhosa, tudo, né? Mas foi sensacional, uma pesquisa muito interessante, muito esclarecedora. Que eu descobri o caipira que tinha em mim, que eu não me sentia tanto caipira, embora seja do interior do Paraná a vida toda. Mas ainda pega também, né? O caipira vai até lá também, né? Se for a paulistânia. Eu tô dizendo que embora eu fosse, eu não me sentia tão caipira assim, eu achava que eu já era, por ser uma pessoa de vida muito urbana, eu já não fosse tão caipira, mas fazendo a pesquisa, veio a identidade de todos os ingredientes que se usa na cozinha caipira, os modos dos meus antepassados, a forma de toda aquela coisa que o Antônio Cândido descreve tão bem no Parceiros do Rio Bonito. Nossa, então, a gente tava falando disso lá na Pinacoteca, do Antônio Cândido. Cara, mas é legal que você tem essa relação com a literatura. É uma coisa que veio antes da gastronomia? Sim, Era uma coisa que já fazia? Uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre escrevi um pouco, umas coisas, os meus rabiscos ali, nada... Caramba, então é escritor também? Não, eu tento ser, ainda não. Eu escrevi um livro junto com o Doria aí, que é muito bem guiado, muito bem acompanhado. Saiu um livro muito interessante, que é a Culinária Caipira da Paulistânia, que é o livro que o Lobozó decorreu dele. Depois que a gente lançou o livro em 2018, de 2018. O livro teve uma repercussão muito interessante e depois nós viemos com essa ideia, poxa, vamos agora transformar o livro, materializar ele num restaurante. E aí eu e o Doria tinham amigos em comum, que é o Gustavo. Sim, falei com ele. O Gustavo Rodrigues, que também tem muito dessa coisa de cultura caipira, cultura brasileira. E nós montamos esse restaurante que estamos aqui agora, em que nós trabalhamos
essa cozinha caipira, uma influência da cozinha caipira, o milho em todas as suas decorrências, assim. Aparece em praticamente tudo, né? A gente usa farinha de milho em quase tudo, fubá, se não é a farinha flocada é o fubá, se não é o milho verde, o milho in natura, a gente usa o milho nas suas formas zoomórficas, que são a galinha e o porco. Então, tudo aqui vem do milho em algum momento. Então, aquela coisa da cultura guarani está por trás disso tudo. E o lance até da decoração do espaço. Sim. Cara, eu falei quando eu entrei aqui, né, assim, eu sou de Jundiaí, nem é tão interior, mas é interior. Sim. Só que lá em Jundiaí eu morava, né, nos 45 minutos daqui de São Paulo, eu morava num lugar rural em Jundiaí, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, isso aqui é um armazém mesmo, foi pensado, e essa preocupação, inclusive, com o chão de vermelhão, que a gente chama. Exato. Eu não sei se lá no Paraná eles chamam também. Sim, chamam também, é o vermelhão, né? Foi a referência, nosso arquiteto acho que fez um trabalho extraordinário. Cara, o banheiro, cara, parece o banheiro da casa da minha avó, cara. Sério, não, porque assim, o lance é que uma parte da minha família é mais caipira ainda, porque a turma é de Tirapina, Rio Claro, lado da minha mãe, né? E ao mesmo tempo mescla e funde com a família do meu pai, que é do interior da Paraíba. E aí tem algumas semelhanças e muitas contradições e muitos dilemas. Mas me fala um pouco, assim, qual que foi a coisa mais interessante que você encontrou nesse processo de pesquisa do livro e como foi, assim, transformar esse livro num restaurante? Então, foi isso, né? Eu acho que a parte da pesquisa mais que mais me tocou foi me descobrir, assim, ver os meus parentes nas descrições do modo de agir, do modo de pensar do caipira que o Antônio Cândido traz. Foi o principal a principal fonte de inspiração para o livro, assim, o Parceiro do Rio Bonito. E também teve um momento em que eu encontro uma descrição do que é a comida do caipira através do Cornélio Pires. Ele traz uma ementa da dieta do caipira, da horta do caipira. E, poxa, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, pô, é a minha lista de compras, basicamente, que eu já usava no Jequitaia. Embora eu nunca pretendi ser muito caipira no Jequitaia, eu vi que eu era muito caipira, que aquilo estava em mim, que não era uma coisa que a gente pode sobrepor com culturas, com pesquisas, com culturas estrangeiras, tudo, mas a base estava ali, porque era isso mesmo, batia muito, frango, muito coincidente. Sim. As cambuquiras, os hortaliças variados que você encontra na horta, tupinambo, folhas de batata, sim, tudo isso que é uma questão da subsistência, da horta do caipira, era uma coisa que eu sempre buscava e não sabia que eu estava buscando a minha coisa caipira, mas era isso mesmo, tinha muito disso. A coisa da hortinha da horta, do porco, da galinha, o arroz, o arroz de suã. A gente sempre trabalhou muito aqui, a canja. Sim. Toda essa coisa. É uma coisa que sempre teve na minha vida, muito forte. Mas aí vocês olham pro caipira, por exemplo, a gente comeu uma feijoada aqui, a paulistânia. Queria que você falasse um pouco sobre esse prato, até porque foi o que a gente comeu. Eu gostei bastante. Depois a gente comeu um arroz de pequi. Né, porque tem uma discussão muito profunda ali, né, até na própria construção da imagem do caipira pelo Almeida Júnior, tem uma questão muito profunda que é a ausência das referências às culturas negras, pelo menos na pintura do Almeida Júnior. Daí depois aparecem diversos outros artistas trabalhando a questão da negritude, mas não como caipira. O Almeida Júnior tem um quadro só, que aparece um homem negro como caipira, mas ele não aparece como caipira, ele aparece como mendigo. Ele é denominado como mendigo de Tabatinguera, que é da entrada ali de São Paulo. E vocês chegaram a ver algumas coisas assim, quais seriam as contribuições, assim, já que envolve um pouco o mito das etnias, os mitos das raças, né, da formação do povo brasileiro? O que você destacaria dos brancos, dos indígenas e dos negros, assim, pra gente só fazer um panorama bem geral mesmo? Então, a
contribuição da cultura negra na cozinha caipira não é assim tão grande quanto a portuguesa e a indígena. Sim, sim. Você tem a inserção de hortaliças, por exemplo, que são muito importantes e centrais na nossa cozinha, como o quiabo e o jiló, que são coisas africanas, e algumas outras técnicas que não me vem à cabeça agora assim, exatamente. Eu acho que principalmente esses dois elementos. Os dois elementos são muito fortes na nossa cozinha aqui. A gente sempre usa quiabo, sempre usa o jiló. Nossa, jiló me pega. São coisas muito africanas. Mas aquilo que você comeu, por exemplo, hoje, que é a feijoada, seria uma coisa muito lusitana mesmo, muito portuguesa, né? Caudalosa, com essas referências do porco. Até tem esse mito da feijoada como sendo um prato africana, sim. Mas acho que já está bem pacificado que a influência da feijoada maior é portuguesa, né? Uma coisa que acho que foi os modernistas que criaram essa ideia de um prato nacional. Até o mito da cachaça um pouco também, você acha que não entra nisso, assim? Da cachaça? É que tem toda... Da cachaça não, né? Da caipirinha e tal, de colocar meio essa imagem também. Essa cultura africana mais forte, ela não tinha o uso do álcool, né? Que a maioria era de religiões que não se consumia álcool. Consumia o álcool, exato. A parte africana, uma coisa mais... Agora, é isso, a nossa feijoada, a gente pegou, vamos fazer uma feijoada, nós vamos pôr milho e abóbora também. Sim, agora, basicamente, saindo do feijão preto, aqui a gente gosta de valorizar vários tipos de feijões, então a gente saiu da ideia do feijão preto e a gente varia um pouco, ano a ano a gente troca esse feijão que a gente usa na nossa feijoada da Paulistânia. Sim. Agora nós estamos com o jalo, mas a gente já usou feijão vermelho, rosinha, bolinha, então era uma das nossas ideias ter a variedade de feijão, que é uma coisa que a lógica industrial foi deixando uma monocultura, né, do feijão. E agora você entra no mercado, feijão preto, feijão branco e feijão carioca. Sim. É meio que empobrecedor, né? Uma lógica muito industrial. No caso, seria um equivalente assim que acontece, por exemplo, com a América Latina em relação ao milho? Sim. Por exemplo, assim, a gente tinha uma variedade de feijões, e aí ele foi se tornando cada vez assim. Milho porque mesmo coisa, exatamente, é bem isso. Agora você tem uma retomada de sementes, os caras começam a produzir. Hoje nós não temos o milho crioulo, mas a gente usa no pastel de angu. Nossa, chegou a provar o pastel de angu? Não comi. A gente tem pastel de angu de carne com bananeira e de queijo. E para diferenciar um de outro, a gente põe um pouco do fubá crioulo. Certo. E aí ele dá uma cor diferente, tudo. Mas é muito isso, né? E a cultura caipira é muito antagonista a essa lógica industrial. Então, a nossa ideia, principalmente na parte gastronômica, é trazer uma maior variedade de hortaliças, de feijões, como o da feijoada que a gente muda. E isso voltar a essa lógica da subsistência, da variedade, da sazonalidade. E também tem um lance assim, né? Como vocês falam, que aproveitam do rabo à língua. Isso, Essa ideia, porque eu tava falando dos miúdos pra eles, né? Que hoje tem uma coisa meio... Chega até a ser higienista, assim, eu como determinados pedaços de carne, mas os miúdos não é carne. Pois e aí a galera tem uma certa resistência com isso. E até tem essa história do mito da feijoada africana como se o rabo, o pé, o focinho fosse partes menos nobres. E todas as partes não eram menos nobres. Não são menos nobres, são diferentes, são peculiares. Né? E naquela época era muito trabalhado isso, inclusive nas culturas europeias. Na Casa Grande, com certeza os caras apreciavam o focinho, o rabo. Então é falsa essa ideia de que é o que sobrava, porque isso não sobrava, porque o pessoal apreciava. Mas a gente tem esse aproveitamento total, tanto por questões ecológicas, éticas, como pelas qualidades organolépticas desses cortes, né? Que são muito interessantes, você traz texturas, traz novos sabores, você traz... A feijoada eu acho muito isso, é um prato de... Muitas camadas. De percussão. Cada mordida você vai ter um ritmo diferente ali. Putz, cara, Você morde uma linguiça, você morde um lombinho, você morde uma orelha. E aí a orelha e o pé vai trazer
uma batida muito diferente da sua mordida do que eu tô falando porque assim, eu tenho um contato muito grande com feijoadas. Por conta do meu pai. Meu pai como migrante, ele morou muitos anos na Paraíba, morou um tempo em Pernambuco, foi pro Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo. Então ele falava muito sim, sobre como era o consumo do bacalhau, como era o consumo de determinadas partes da comida que hoje se tornaram um pouco mais elitizadas, mas não eram. Lá no Rio de Janeiro dos anos 70, 80. 60, 70 e 80. Mas eu queria tirar uma última dúvida, assim. E há um impacto, como que é a recepção da galera? Porque você tá no coração de São Paulo, você tá no coração do coração da Paulistânia, né? Você tá num dos maiores centros urbanos, né, possíveis do Brasil e tentando resgatar essa coisa da comida caipira. E eu percebo que não é um resgate ingênuo, não é um resgate só idealizando a imagem do caipira. É um resgate consciente de como trabalhar hoje, os métodos. Sim. Como que é a sensação do público, né, dos seus frequentadores e frequentadoras aqui, em relação à culinária que vocês exercitam aqui, que é muito bonita, aliás. Um exemplo interessante para falar disso é o arroz de suã. A gente tem aqui o arroz de suã. As quintas-feiras. Quintas-feiras a gente serve arroz de suã. No Jiquitá eu também servi arroz de suã. Acho que pelo arroz de suã que eu acho que o Dória acabou me convidando para escrever um livro. Entendi. Acho que foi isso. E o arroz de suã traz dois efeitos diante do público, dois efeitos diferentes. Um é a novidade, é uma coisa, nossa, o que é suã? E aí a pessoa come e fala, meu Deus, que geralmente os mais jovens tem essa surpresa e gostam muito e gostam muito como novidade. E tem muita gente, geralmente gente mais velha, gente que tem uns laços com essa cultura caipira, que traz a pessoa lembra do passado, tem uma coisa lembra da infância. Nostálgica em relação ao poxa, esse é um prato que minha avó fazia, meu avô fazia tanto tempo que eu não via isso. Cara, então, esse aqui tem muito efeito e vários pratos chegam assim, tem essa coisa, ou nostalgia ou novidade, por ser simplicidade, por ter saído sobreposto ou substituído por outras coisas. Né? Sim. O torresmo me pega, assim, apesar de ainda ser bem fácil de encontrar torresmo, porque meus avós comiam muito torresmo, cara. Tinha muito essa coisa do porco, de como cozinhar o porco da melhor forma, de cozinhar na banha, sabe? Essas coisas que eles trouxeram de alguma forma do interior e continuaram utilizando. E, bom, assim, diante de tudo isso, foi um resgate para você, foi um resgate para suas pesquisas. E como você pensa em dar continuidade? Como você pensa no restaurante daqui a alguns anos? Como que você vê essa relação com a arte e a cultura caipira que vocês exercitam aqui? Como que você projeta isso para um futuro próximo? Enfim, tem algumas novidades? O que você pensa daqui para frente? Não, a ideia é manter, ter um restaurante que não é de muita mudança, não. A gente vai trazendo ingredientes, trazendo uma receitinha ou outra, afinando uma coisa ou outra aqui. Nós temos os meninos que trabalham com a gente aí, que estão sempre testando coisas, trazendo pra gente, sabe? Então, a ideia é melhorar essa cadeia de produção de produtos agrícolas aí que tem em volta da gente, sabe? Conseguir valorizar mais, cada vez mais. Vocês se valem bastante dos pequenos agricultores, como que funciona? A gente tem, parte do nosso hortifruti aqui é feito pela Cooperapas. Sim, já vou falar. E a gente compra muita coisa aqui no Instituto Chão, que é aqui do lado, que é a agricultura familiar. E ali, todo dia a gente passa ali para ver se tem alguma novidade, sempre tem uma hortaliça diferente, a gente acaba usando aqui. Então a ideia é o restaurante continuar do jeito que é, mas com cada vez mais fornecedores, que isso cresça mesmo. É a nossa ideia, não só aqui, como nos outros restaurantes que eu tenho. E a gente trabalha isso, que é que seja valorizado um frango caipira feito ali, que é diferente do frango industrializado aí, que também tem seu espaço, precisa ter, não é uma coisa não antagoniza a outra, mas existe um espaço para isso, né? A gente pode melhorar
nossa forma de fazer agricultura, né? Valorizando coisas feitas de determinada forma, que vai ter um resultado diferente e que vai ser importante para nós. E vocês batem nessa tecla aqui, né? Deu para perceber no cardápio e tal, assim. A gente está sempre buscando fornecedores, parceiros, depois a gente tem o pessoal da Mato Dentro que faz a cachaça pra gente. Pô, cara, tomei umas aí que subiram. A pimenta também, gostei. Aí o nosso cara, o pessoal lá de Lindóia faz uma Senhora das Brotas que faz essa farinha aqui que é maravilhosa. Uma farinha que é uma obra de arte, quase, uma coisa, você vê, você encontra farinhas de grandes indústrias, é muito diferente, que não tem a crocância que tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma rendinha. Sim. Ele manda pra mim, às vezes, os bijus dessa farinha, sabe? Ele tira assim, uns bijuzões assim pra gente usar em alguns pratos, então vem essa mesma farinha, só que bem maior. Um floco desse tamanho, assim. Licença. Pô, a gente tem contato pessoal com o dono da fábrica lá, o cara aqui... Não, mas é muito bonito, cara. Tudo isso dá muita diferença no final, né? Cara, me pegou bastante... Eu confesso que eu tenho uma resistência com a nostalgia, mas me pegou muita coisa assim da infância, cara. Do jeito de cozinhar, sei lá, É que eu tava falando pro pessoal, fazia um tempo que eu não comia feijão, cara. Fazia acho que uns 2 meses que eu não comia feijão. Porque em casa não sou bom cozinheiro, não sou da área, tá? Daí eu sou bom e a minha noiva, a minha noiva ela não come muito feijão, ela não tem esse costume. Eu adoro. Eu tava há muito tempo, cara, então liberou umas coisas meio afetivas em mim, assim, sabe? Essa coisa caudalosa e tal. Pô, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. Valeu. Eu espero que seja a primeira vez assim que a gente vem aqui, pretendo vir mais. Boa. Vou trazer a minha noiva para comer feijão aqui, né? Já que feijão falta em casa. Não é que falta, a gente não faz. E, cara, assim, pensando a visita que eu fiz para Pinacoteca e fazendo essa extensão aqui que eu queria mostrar pra galera essa relação. Cara, eu morei em São Paulo muitos anos e, pô, me sinto honrado em saber, assim, que tem mais pessoas que valorizam essa cultura de uma culinária... É que falar o termo culinária afetiva tá um pouco na moda agora, né? Mas eu acho que vocês conseguem ir além, assim, com esse resgate, cara. Fico muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer. Você quer dar um recado final ali? Não, Fico feliz. Obrigado aí por receber a gente. Obrigado. A equipe aqui, tá todo mundo aqui. Eles não sei se querem aparecer, mas... Olha lá, ó. Olha a equipe, ó. Só dizer que são todos bem-vindos aqui ao nosso botequim, restaurante, vendinha. Isso aqui é armazém, nossa. Armazém, tá né? muito Tem toda armazém, cara. essa coisa. E tem vários usos aqui mesmo. Você pode chegar aqui e bater um pratão, ou então só tomar uma cachaçinha com um pastelzinho, ficar conversando com os amigos. A gente tá sempre por aqui, sentado, ou eu, o Gustavo, o Dória também. Parece muito aqui. Nossa, então, eu queria vir um dia que tivesse vocês três, cara. A gente podia armar alguma coisa aí, falar. Eu tenho uns amigos violeiros também. Maravilha. Se você estiver interessado aí em fazer. Vamos fazer. Eu quero fazer uma parada de levar esse amigo meu, violeiro, que é gaúcho, mas é boa pessoa, como eu brinco com ele. Eu quero levá-lo pra Pinacoteca pra fazer uma apresentação musical ali. E a gente podia estender pra cá, fazer alguma coisa, cara. Uma jam session. Demorou. É uma sessão jam, né? Os caipiras seria uma sessão jam. Não, mas beleza. Mas seria bacana. E aqui é isso, a gente tá sempre aqui. Aqui virou também um ponto de encontro de cozinheiros, tem cozinheiros da cidade toda pra cá. Pô, que legal, cara, que legal. Todas essas coisas assim. Combinado, cara. A gente vem aqui, passa o atropelo de São Paulo aqui, a cidade da chuva, a antiga Vila da Solidão. Quero agradecer, Marcelo. E aqui passa um rio, né? Às vezes ele tá passando de novo, ele tá voltando pra Ele tá subindo, né? Ele vem do beco do Batman agora, né? Ele vai, né, daqui. Sim. Chega lá, mas aqui passa o Rio Verde e passa aqui embaixo. Me faz um favor, dá as informações e aí as dicas do restaurante para que a gente possa divulgar também. O que é? Fala o endereço, os horários. Esqueci o endereço. Pega aí o endereço. Qual que é o endereço aqui? É Medeiros de Albuquerque, que número? Isso. Qual é o número? Ali, ó. É a cachaça, isso. Hoje eu não tomei. Nós estamos aqui na Medeiros de Albuquerque, 436
Aqui do ladinho do Beco do Batman, nós trabalhamos almoço de quarta a domingo e aí jantar de quinta a sábado. Então, o almoço de quarta a segunda. Segunda-feira a gente abre também, que é o dia que vem os cozinheiros aqui, que é o dia que todo mundo fecha e a gente abre. Sim. Então é igual a Pinacoteca. A Pinacoteca funciona segunda, mas é um dia que tá aberto. Que todos os museus fecham. Ó. Então é isso, almoço de quarta a segunda, jantar de quinta a sábado. Perfeito. Beleza. Ó, se vocês quiserem aí, posso propor aí pra turma um dia pra gente fazer uma visita vamos fazer, lá dos cara. museus. E a gente tem também aqui um espaço aqui em cima que é uma lajezinha que a gente faz uns eventos. Demorou. Combinado, cara. Pô, agradeço a disponibilidade, prazerzão. valeu mesmo. E torço muito aí pra que cresça ainda mais aí o conhecimento das pessoas sobre a comida caipira. É uma honra, cara. Obrigado. Valeu mesmo, tava muito afim de vir, cara. Que bom. Pô, obrigado. Curtiram? É nóis. Bem? Espero que vocês tenham gostado. Venham para o Lobozó, venham para a Pinacoteca, estudem a história dos caipiras, estudem gastronomia. Não façam como eu, que não sei cozinhar feijão. Aprenda a cozinhar feijão e assim, ó, vida longa ou parla. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Foi muito massa o conteúdo, vida. Cara, é uma honra, mano. Sério, cara, eu tava tentando vir aqui desde o ano passado, muito assim, só que nunca batia data.